Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta aí com nossas reflexões, né? E voltando então a pensar sobre o Estado, a sociedade, os tributos, quero compartilhar aqui uma tela com vocês, que é um quadrinho esquemático, né? Vejam, não tem como a gente pensar sobre tributos sem pensar que nos bens públicos, né? Afinal, o tributo serve para construir coisas, para promover coisas, né? E essas coisas que o tributo financia, que os tributos financiam são escolas, né? O que são bens públicos? Ora, bens públicos são escolas, postos de saúde, pavimentação de ruas, ambulâncias, mas não só isso, são os serviços públicos também, a segurança, né? A justiça, tudo isso são coisas públicas. Imaginem aqui bens públicos, lato sensu, né? Tudo, serviços públicos, coisas gerais das coisas públicas. O tributo ele vai servir para promover a existência dos bens públicos. Mas para que a gente quer bem público? Para que são importantes? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, como sociedade, como cidadão, né? Por que temos bens públicos? Nós temos bens públicos porque, num primeiro momento, nós decidimos ter direitos. Ou seja, o que definiu a necessidade da existência de um bem público foi uma decisão que tivemos em algum momento da nossa história de que nós somos sujeitos de direitos. Portanto, quando nós decidimos ter um direito, nós estabelecemos também uma obrigação de constituir um bem público para dar suporte, para dar concretude àquele direito. Ou seja, uma escola pública, ela não existe para dar, né, graciosamente a educação para as crianças, não. Ela existe porque aquelas crianças são sujeitos de direitos. Da mesma forma, um hospital público existe não é para dar um benefício às pessoas, não, é para garantir um direito que aquelas pessoas têm de ter acesso à saúde. Perfeito? O bem público, a característica básica dele é que ele dá acesso universal. O direito, portanto, ele existe no mundo real a partir de uma invenção, né? Ou seja, a gente criou esta ficção, né? O direito criou uma ficção dizendo temos direito a ter acesso à saúde, portanto, temos a obrigação de constituir bens públicos para dar acesso à saúde. O que custeia o bem público são os tributos. Portanto, quando a gente está falando de tributos, nós estamos falando de bens públicos para garantir direitos. As coisas estão amarradas, tá certo? Elas estão absolutamente amarradas. Do outro lado deste cenário, nós temos, portanto, os bens privados. Os bens privados, eles têm acesso limitado, porque são bens que pertencem a algumas pessoas, e o acesso é para aqueles que têm condições de pagar por isto, né? Ele é custeado por preços, portanto, e o preço está vinculado ao princípio do benefício. Eu pago na medida do benefício que eu recebo. E ele é motivado no lucro, o que quer dizer na sua viabilidade econômica. Eu só vou explorar uma atividade privada se ela tiver retorno econômico, ou seja, tiver viabilidade econômica, portanto, ela produzir lucros. Pertence a alguns, ao contrário do bem público que pertence a todos. Bom, não existe espaço vazio, o que existe é um conjunto de bens públicos e um conjunto de bens privados. Não tem espaço vazio aí, tá certo? A questão que se coloca aqui, e é muito importante que a gente compreenda isso para poder avançar, é em que lugar fica esta linha vertical imaginária, né? Ela vai ficar aqui, ela vai diminuir o tamanho do Estado, e vejo que no momento que eu diminuo a quantidade de bens públicos, eu diminuo o tamanho do Estado. Eu diminuo a quantidade de direitos atendidos, mas, consequentemente, eu tenho um Estado mais barato, com menos tributos. Para compensar a falta de Estado, portanto, eu tenho um mercado que se amplia, né? Portanto, toda vez que eu reduzo o tamanho do espaço dos bens públicos, eu amplio o tamanho do espaço dos bens privados. E vejo que esse espaço
de disputa aqui é um espaço permanente, é um espaço de conflito permanente, porque há atores interessados em ampliar este espaço dos bens públicos e há atores interessados em ampliar este espaço de mercado, certo? Então, o que vai definir a posição em que vai ficar esta linha vertical é justamente o que vai ficar dos conflitos, né, das disputas, disputas sociais. Aonde que se dá essa disputa efetiva pelo tamanho do Estado, né, e pelo tamanho do mercado? Se dá no parlamento, se dá na participação política, tá certo? A professora Tânia costuma usar, né, uma expressão da sociologia, que são os agentes dominantes, né? E os agentes desafiantes estão a todo o momento estão em campo, disputando espaços, tá certo? Isso é muito importante que a gente tenha claro, porque no mundo dos tributos, no mundo das políticas públicas, este é o jogo que está sendo jogado. Quanto mais Estado, mais bens públicos serão necessários. Mais Estado, eu tenho um tipo de Estado que significa mais Estado, que é o estado de bem-estar, o estado social. Tá certo? É o Estado que garante políticas públicas de forma universal. Esse Estado maior, ele vai ter mais bens públicos, que é onde ele se materializa, e, consequentemente, ele demandará mais tributos. O estado de bem-estar, portanto, é um Estado mais caro. Por outro lado, se eu tiver menos tributos, eu vou ter necessariamente menos bens públicos e, consequentemente, também menos Estado. Ou seja, um Estado menor, ou também chamado Estado neoliberal, ou Estado mínimo, são estados mais baratos do ponto de vista tributário, terão menos tributos. Esse é um espaço de permanentes disputas sociais. Qual é o Estado brasileiro? Esse é muito importante que a gente tenha claro. O Estado brasileiro, ele está constituído como sendo um estado de bem-estar, um estado social, em cujo artigo 3º estão definidas as bases, né, os objetivos: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos. Vejam que esses aqui são os alicerces de um estado de bem-estar. A universalidade na prestação dos serviços é que garante um Estado provedor, ou um Estado, como o Estado francês se autodenomina, Estado-providência, né? É o Estado que protege as pessoas, é o Estado que protege, é o Estado da proteção social. Aonde que se materializa isso? Tudo se resume em como serão arrecadados os tributos e como serão gastos os recursos. É ali que se materializa o modelo de Estado que foi instituído ou que está sendo praticado na vida real, né? O Marx, ele popularizou uma expressão muito interessante que ele diz: de cada qual segundo a sua capacidade, a cada qual segundo as suas necessidades. Esse aqui é o princípio basilar da solidariedade. Ou seja, a solidariedade positivada na Constituição é isto: é cobrar mais de quem tem mais capacidade e devolver mais para quem tem mais necessidades. Este é o modelo dos estados de bem-estar, esse é o alicerce dos estados de bem-estar. Onde nós temos um resumo de todos os nossos direitos sociais, está no artigo 6º. É um resumo. Depois, toda a Constituição vai trazer, além do artigo 6º, vai trazer todos os desdobramentos desses direitos. Mas o artigo 6º diz com todas as letras, né? São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência. Ou seja, há um conjunto de direitos sociais garantidos pela Constituição que determinam a necessidade de termos um conjunto de bens públicos e, consequentemente, a necessidade de termos uma carga tributária suficiente para constituir esses bens públicos, para garantir esses direitos. O nosso Estado social não está pronto. Ele começou em 1988, tardiamente, porque ele é inspirado nas constituições de estados de bem-estar europeus, né? E esses estados de bem-estar europeus, na sua maioria, foram constituídos na década de 40, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, nós começamos com 40 anos de atraso. Mas são os mesmos alicerces dos estados europeus, dos estados de bem-estar: proteção social, através da saúde, previdência e assistência, educação pública e trabalho.
Ou seja, são esses os alicerces do nosso estado de bem-estar brasileiro ou do nosso estado social, chamado estado social, que a Constituição nos trouxe. Mas é muito importante que a gente tenha claro que a gente tem dois estados. Um é o estado ideal ou o estado positivado na Constituição. E outro é o estado real. E o estado real é aquele que é dinâmico, ele está se moldando todos os dias. Ele está se moldando justamente por este conflito permanente que existe na sociedade, pela disputa de recursos, pela disputa de ideologias, pelas disputas de concepções de mundo. Tudo isso está acontecendo o tempo todo e toda a sociedade está participando. Algumas participam ativamente, de forma organizada, outras participam apenas passivamente, né, se omitindo, deixando que esse processo flua pelas forças de quem está no campo jogando. Bom, ficamos por aqui e voltamos no próximo vídeo na sequência. Muito obrigado.